E o título que eu trouxe é um título provocativo. Você pensa por si próprio? E eu confesso que esse título e até esse estudo de hoje, ele veio, a inspiração foi exatamente num grupo de WhatsApp, né? Ali da família ali, que me deu assim, acho que eu poderia falar sobre isso, né? E aí esse estudo veio relacionado a isso, né? E o resultado das eleições não foi o que nós cristãos esperávamos, né? Porque todo aquele que se diz cristão de fato queria que o Bolsonaro ganhasse, mas não por gostar do Bolsonaro ou simpatizar com o Bolsonaro, mas por uma questão de nós não termos o Evangelho, o cristianismo sendo atacado como vem sendo nos últimos 4 anos, né? Não ter pautas como feminismo, movimento LGBT, como ideologia de gênero, entrando nas escolas, né? E infiltrando na mente das nossas crianças. Só para vocês terem uma ideia, o desenho Cocoricó, sabe o desenho Cocoricó? Da cultura, né? Um programa infantil, inocente, né? Assim, né? Pô, que mal lá naquele desenho, né? Naquele desenho do Cocoricó. Eu vi um vídeo essa semana em que o Júnior, né? Ele defende o banheiro unissex. Ele defende o banheiro unissex. E ele usa o mesmo argumento que muitos usaram e postaram nos seus stories e postaram se sentindo aqueles, como é que fala? Olha como eu sou inteligente, olha o argumento que eu usei para defender o banheiro unissex. E surpreendentemente vindo de pessoas de quem veio, né, as postagens que eu vi. E ele usa esse mesmo argumento que é o quê? Ora, na sua casa existe banheiro para homem e para mulher? Ou todo mundo usa o mesmo banheiro? Ele fala exatamente isso. Então por que homens e mulheres precisam ficar dividindo banheiro na escola, no trabalho, né? Ou precisam ter banheiros separados? Quem foi que inventou essa ideia de banheiro de homem e banheiro de mulher? O Júnior, do Cocoricó, um desenho infantil, inocente, né? Que não tem nada, defendendo o banheiro unissex. Aí isso entra na mente da criança. Para a criança não vai fazer diferença nenhuma. Mas é aquela questão, crianças é um papel em branco, né? É um papel em branco. Aquilo que o pai ou a sociedade ou a televisão escrever na mente da criança é aquilo que vai ficar e é daquela forma que ela vai se desenvolver. Então, se você implanta na cabeça de uma criança e não foi por acaso que isso veio logo de um desenho infantil. Então, o que você planta na cabeça de uma criança a criança vai guardar aquilo para ela. E eu vi em várias pessoas fazendo stories questionando exatamente isso. Você divide o banheiro na sua casa? Ou você na tua casa tem banheiro separado para homem e para mulher? Só que assim, eu me pergunto se essas pessoas que postaram esse tipo de coisa, se elas têm pelo menos um miolinho de cérebro dentro da cabeça delas, né? Porque não é possível usar um argumento tão idiota como esse, um argumento tão assim, eu não consigo nem achar uma palavra para a imbecilidade que é um argumento desse. Porque na minha casa eu divido o banheiro com os outros que moram lá, só que eu conheço a Osana, eu sei quem é a Osana, é minha esposa. A Lúcia divide o banheiro com o Zé, que divide o banheiro com a Milena, só que eles são pai, mãe e filha. Da mesma coisa, a Branca, né, divide o banheiro com o Zezinho, né, com o Arthur, a Eloá, só que é pai, mãe e filhos, né? Quando eu vou na casa da Lúcia, a gente divide o mesmo banheiro, só que eu sou cunhado dela, minha cunhada, eu sou
eu faço parte da família, né? Então a gente se conhece, a Lúcia sabe exatamente quem está usando o banheiro dela, e da mesma forma, quando ela vai na minha casa, quando o Zé usa o meu banheiro, quando outras pessoas usam o meu banheiro, eu sei exatamente quem está usando o meu banheiro. E uma das pessoas que postaram isso é uma pessoa que tem uma filha de 4 anos de idade. Imagine, eu não sei se já passou pela cabeça dela, se a filha dela de 4 anos indo usar o banheiro e um professor de 40 anos de idade entrando no mesmo banheiro que a filha dela de 4 anos está usando. Ou então vamos pegar as adolescentes, né, de 15, 14 anos. Imagine uma adolescente estar usando o banheiro e entra um cara de 50 anos, não importa a idade, seja de 20, de 30 anos, usando o mesmo banheiro que uma adolescente de 15, 14 anos de idade. Então assim, eu não sei quem é que está usando o banheiro. Quando eu uso o banheiro no shopping, eu entro no banheiro masculino, tem um monte de homem lá que eu não faço ideia quem que é. Eu posso estar diante de um estuprador, de um assassino, de um psicopata. Eu posso também estar diante de pessoas honestas, de bem, mas eu não sei, eu não faço a menor ideia quem que é. Se eu tenho uma filha de 4 anos de idade, eu não vou pedir para um marmanjão, eu falo assim, leva minha filha lá no banheiro, porque eu estou meio ocupado aqui. Eu não faço nem ideia quem que é. Eu pergunto, alguém de vocês faria isso? Quem aqui faria isso? Entregaria, fala assim, olha, eu estou com meu filho, eu não posso entrar no banheiro masculino, né? Sei lá, no caso da Branca, por exemplo, tem o Arthur, que é um menino. Eu não posso entrar no banheiro masculino, vou entregar o primeiro homem que aparecer aqui, vou leva meu filho lá no banheiro. Não sei se você faria isso, Branca. Sabe? Você não conhece. Ou então a mesma coisa o Fernando, que tem a Natasha, né, de 4 aninhos, né? Por mais que seja uma mulher, leva minha filha lá no banheiro lá, que eu fico esperando aqui fora. Você não sabe quem que é. Então, a idiotice dessas pessoas que compartilham isso, assim, é absurda. Você fica até estarrecido, porque assim, não pode, eu não consigo imaginar que uma mulher que tem uma filha de 4 anos de idade está usando como argumento o fato dela dividir o banheiro da casa dela com o esposo dela e com o filho dela, que já tem quase 18 anos de idade, comparar ao banheiro público ou a um banheiro de escola que passa pessoas que ela não faz ideia de quem que é. Assim, quando eu coloco aqui, você pensa por si próprio, né, esse questionamento que eu faço é justamente isso. Peraí, essas pessoas que postaram isso pararam para pensar o que está embutido numa postagem como essa, né? Essas pessoas fizeram o mínimo de análise crítica para poder, sabe, questionar, falar assim, não, mas peraí, eu divido o banheiro com 2 homens na minha casa, só que é meu filho e meu marido, né? Eu não divido o banheiro da minha casa com 2 pessoas, com 2 homens, que eu não faço ideia de quem que é, né? Imagina um metrô, você dividindo, mulheres e homens dividindo o mesmo banheiro. Inclusive já tem estudos por aí, já tem pesquisas por aí, que homens estão se utilizando desse argumento do banheiro unissex para estuprarem crianças e mulheres dentro de banheiro. Já tem vários casos espalhados por aí de mulheres que foram estupradas dentro do banheiro. Por quê? O banheiro unissex eu posso entrar. O cara vê uma mulher entrando, entra atrás, estupra a mulher e sai. Ou seja, a mulher está sempre sendo colocada em zona de risco por causa de uma mentalidade imbecil que as pessoas não param o mínimo para pensar. Então assim, não adianta criar a Lei Maria da Penha, não adianta criar o feminicídio se você cria o banheiro unissex, que vai chamar pessoas, que vai atrair pedófilos, que vai atrair estupradores, psicopatas, né? Não adianta você criar um monte de lei para poder proteger a mulher se você cria o banheiro unissex. Não adianta você criar um monte de leis para poder proteger as crianças se você cria o banheiro unissex. E aí quando eu coloco esse título, você pensa por si próprio,
é exatamente isso. Peraí, as pessoas elas não estão tendo o mínimo de pensamento crítico para poder entender o que aquele vídeo, o que aquela postagem, o que aquilo significa. Foi o que eu postei no grupo esses dias. As pessoas, olha, liberdade acima de tudo, ninguém acima de todos, Deus dentro da fé de cada um. Peraí, você está pegando um Deus que é imensurável, um Deus que a gente não consegue dimensionar a grandeza desse Deus e encaixando dentro de um copo, que é uma fé, que é a fé. A gente pode pegar a fé e colocar, ver como um copo, ó, eu pego um ser gigantesco e coloco dentro de um copo. É como você querer pegar o Oceano Atlântico e colocar dentro de uma garrafa térmica. Não dá, não cabe. E você vê pessoas evangélicas postando esse tipo de asneira. Agora, evangélicos se rendendo a esse tipo de postagem é a coisa, assim, você vê que, e assim, são pessoas que viveram anos e anos na igreja e não conseguem ter um pensamento crítico. Então você vê que são anos de uma pregação, sabe, esdrúxula, de uma pregação sem compromisso, de uma pregação, sabe, de olha, eu não vou ofender, eu não vou falar que ele não pode ser homossexual, senão ele vai para o inferno, porque senão ele vai ficar magoadinho, sabe? Esse tipo de pregação. E aí você vê crente compartilhando esse tipo de coisa. Deus dentro, já começa errado por aí. Deus dentro, irmãos, Deus não cabe dentro de nada. Deus, ele é tão grande que o universo não comporta a grandeza do próprio Deus. O universo, que é infinito, né? Pelo menos até onde a gente sabe, é infinito, não comporta a grandeza do próprio Deus. A Bíblia vai dizer que as estrelas, elas cabem na palma da mão de Deus, né? Que os planetas cabem na palma da mão de Deus, e as pessoas começam, Deus dentro. Isso já é um absurdo. Deus dentro, não, Deus não cabe dentro de nada, né? De nada. Deus não cabe no universo, não comporta Deus, não comporta Deus. Deus dentro da fé de cada um, não. Deus, ele é gigante, é imensurável, a gente não consegue comparar, porque a gente está falando de um Deus que não tem fim, não existe dimensão para ele, a gente não consegue entender isso, porque eu olhando aqui, eu vejo que essa igreja ela tem um fim, ela acaba ali na frente, né? Eu olho para a rua, eu vejo que a rua tem um fim, ela acaba ali. Eu olho para o céu, eu vejo o fim do céu, né? Eu olho para um avião que é gigantesco, para um navio cargueiro, eu consigo ver o fim dele. Mas e Deus? É impossível se ver o fim de Deus, né? Então assim, percebe que as pessoas elas não conseguem ter um mínimo de pensamento crítico. E voltando ao que eu estava falando, né, sobre a questão das eleições, né, que o resultado das eleições não foi o que nós cristãos esperávamos. Então, o que mais me deixa preocupado, só que mais triste na verdade, é que as pessoas elas não conseguem entender o que está por trás da política, né? Não era apenas uma questão de escolher o Bolsonaro. Era uma questão de não trazer novamente uma política que destruiu o nosso país. Uma política que em 14 anos conseguiu destruir a nossa economia. E quando a gente pega de 2013 a 2008, mais ou menos, nós tivemos no Brasil o boom das commodities, né? E ao invés do Lula ter se aproveitado disso para poder fortalecer a nossa economia, o que ele fez? Ele abriu margem para que todos pudessem roubar, para que todos pudessem assaltar o Brasil, né? O esquema do mensalão, o esquema do petrolão e vários outros esquemas. Então, irmãos, era uma questão de não trazer de volta o mensalão, era uma questão de não trazer de volta o petrolão, uma questão de não trazer de volta uma política que trouxe uma recessão histórica para o Brasil. Era uma questão de não trazer uma política que deixou 15 milhões de desempregados, né? Uma política que não fez a transposição do Rio São Francisco, mas fez metrô em Caracas.
né? Uma política que não melhorou a vida dos brasileiros, mas enviou milhões e milhões para países ditadores e socialistas. Não era uma questão de escolher o Bolsonaro porque eu me simpatizo com o Bolsonaro. Não, era uma questão de não trazer toda aquela política velha de novo, todo aquele desastre que foi o PT de novo. Enfim, eu poderia citar aí várias outras políticas desastrosas que foi o PT, né? Então, o que me entristece e me deixa mais preocupado é que as pessoas não conseguem entender o que de fato está por trás. E quando eu falei em estudos atrás sobre a questão da escola, a questão de você não desenvolver um pensamento crítico das crianças dentro da escola é exatamente por isso. Por quê? Porque as pessoas elas não vão questionar aquilo que elas estão vendo. Como essa questão do bilhete, da postagem, que Deus dentro da fé de cada um, como se Deus coubesse dentro de alguma fé, né? Como se Deus coubesse dentro de alguma fé. Pessoas postando, e vai postando e não consegue ter um mínimo de pensamento crítico. Ou então a questão da postagem, que olha, eu divido o banheiro da minha casa com um homem e com mulher. Por que não pode ser assim na escola? Sabe, esse pensamento crítico de que não tem como você comparar o banheiro da tua casa com o banheiro do metrô, o banheiro da tua casa com o banheiro do teu serviço, o banheiro da tua casa com o banheiro do aeroporto, né? É uma questão. E isso foi feito de forma proposital. As crianças, elas não foram estimuladas a pensarem, nós não fomos estimulados a pensar por nós mesmos. A gente sempre precisa de outra pessoa para pensar. A gente sempre precisa de alguém para pensar por nós. A gente sempre precisa de alguém para poder ficar pensando. Então, muito se ouviu falar de ambas as partes, tanto da esquerda quanto da direita, mais da parte da esquerda, que os conservadores eram desinformados, têm falta de consciência, né? Usaram inclusive o vídeo, né, do Bolsonaro de 30 anos atrás, né, dele falando do controle de natalidade, né? Um vídeo de 30 anos atrás. E aí aquela questão, eu não sou muito a favor de você pegar vídeos antigos para tentar, em dias atuais, imputar alguma coisa à pessoa. Eu não sou a favor disso. Mas, quando você pega o Bolsonaro, por mais que ele tenha defendido isso há 30 anos atrás, quando você pega a trajetória dele, foi uma trajetória sempre para defender a família, sempre para defender os princípios morais e cristãos. Sempre foi nessa linha. E o que o Bolsonaro estava defendendo, na verdade, era a pílula do dia seguinte, né? E aí as pessoas até questionaram, o Bolsonaro falou que uma pessoa pobre e desnutrida conseguiria defender o Brasil. Olha que absurdo que ele falou. Deixa eu te perguntar, uma pessoa pobre e desnutrida vai conseguir ir para a guerra? Uma pessoa pobre e desnutrida vai conseguir defender o país em alguma guerra? Uma pessoa com fome vai conseguir defender o país? Ele não vai conseguir defender a própria casa porque ele está desnutrido. Então existe alguma mentira no que o Bolsonaro falou? Existe algum absurdo no que o Bolsonaro falou? Pega os meninos da África desnutridos, você coloca ele num frontão de guerra, eles não vão se aguentar em pé por 10 minutos, vão morrer porque estão com fome, estão desnutridos, estão fracos. Agora faz igual o São Zé, é o nível ignorante. Aí depois o desinformado somos nós, conservadores. Depois quem não tem conhecimento somos nós. Eles não conseguem não conseguem assimilar o óbvio. Eles pegam o óbvio que o Bolsonaro falou, olha, pessoas desnutridas não conseguem defender seu país. É óbvio, a gente está vendo, uma pessoa desnutrida não vai conseguir defender o país. E aí taxam isso como desinformação, como falta de conhecimento. É o óbvio isso. Assim como uma pessoa gordona, obesa, também não vai conseguir, porque não consegue correr, não consegue se locomover. É isso, entendeu? É exatamente isso.
Então você tem ali os dois extremos. Mas aí quando eu pego o governo do Lula, né, todas as falas do Lula, se a gente pegar a fala do Lula de 30 anos atrás, A mesma coisa. a gente vê que ele vem defendendo sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Época de campanha, meses atrás, ele falou que o aborto deveria ser uma escolha da mulher, que a gente deveria tratar o aborto como uma questão de saúde pública, porque as madames saem para fora do país e fazem o aborto lá, e as pobres ficam aqui, fazem o aborto aqui e acabam morrendo no meio do aborto. Olha, as duas estão cometendo crime e pecado. Não é porque ela fez fora do país que não está sendo imputado um pecado nela. Ela vai responder diante de Deus, diante do que ela está fazendo. Independente se ela fez fora do Brasil ou dentro do Brasil, não importa. Agora, ele defendeu o aborto. Aí depois ele fez o quê? Viu que isso teve uma conotação negativa. Não, eu sou contra o aborto, a Janja é contra o aborto. E aí você pega os 30 anos de vida pública do Lula, ele sempre defendeu o aborto. Aí, 2 meses, 1 mês atrás, ele defendeu de novo o aborto. E aí, do nada, ele mudou de ideia, né? Do nada, ele mudou de ideia. Não, as pessoas não fazem uma análise crítica, né? E o que eu trago aqui é exatamente isso, é fazer uma análise crítica. Olhar com um olhar um pouco mais crítico, né? Um pouco mais crítico. O mínimo que seja, o mínimo, você já começa a perceber algumas coisas. Seja a favor ou para o bem, seja contra ou por mal. Então, as pessoas elas não conseguem fazer uma análise crítica. Então, assim, pega o vídeo de 1 mês atrás, o Lula defendendo o aborto, né? E aí pega o vídeo dele, né, 2 semanas atrás, antes das eleições, falando que não defende o aborto. Faz uma comparação entre os 2 vídeos. Espera aí, tem alguma coisa estranha aí, não pode, sabe? Tem um senso crítico, né? Um senso crítico. A política de governo do PT, como a gente viu na época da Dilma, principalmente, é uma política protecionista. O que é isso? Ele disse que vai deixar de enviar carnes, de exportar carnes para outros países, para baratear a carne aqui no Brasil. A nação não anda. Só que é uma política protecionista, e o que acontece? Você impede que países comprem os nossos produtos, logo, você não tem um investimento, porque as empresas que precisam comprar os nossos produtos, elas necessariamente vão ter que fazer algum investimento aqui no país. E aí, se a empresa não pode comprar, o que eles fazem? Eles não vão fazer investimento. E a carne ela barateia? Ok. Por quanto tempo? E aí isso também emenda com a política de congelamento de preços. Quando a gente fala de congelamento de preços, a gente precisa sempre pensar que todo produto para ser feito ele tem um custo. Por exemplo, vou pegar um exemplo muito simples aqui. Um bolo. Quando eu vou fazer um bolo, eu posso, sei lá, a Lúcia pode chegar, Lucas, faz um bolo para a Milena, mas tem como você fazer de graça? Tem como eu fazer de graça. Mas, para fazer o bolo, existe um custo. Existe o custo da farinha de trigo, existe o custo do fermento, do ovo, do leite. Existe um custo. Do gás. Então, isso, por mais que seja de graça, existe um custo. Só que uma empresa ela não sobrevive só. Meu custo de fabricação é R$10, então eu vou vender meu produto a 10. Não, ela precisa colocar um lucro em cima. Por quê? Porque desse lucro é onde ela vai sustentar a empresa, né? Onde ela vai sustentar a empresa, fazer investimentos na empresa e aonde o próprio dono vai tirar o salário dele. Porque ao contrário do que muitas pessoas acham, o dono da empresa ele não vive do lucro da empresa. Ele vive de um salário, é o que a gente chama de prolabore. O diretor, o dono da empresa, ele tem um prolabore, ou seja, ele estipula um salário para ele. E quando chega no final do mês, ele pagou todas as contas, pagou o salário, daquele lucro,
ele tira o salário dele e o restante que sobrou tem que ficar no caixa da empresa, porque se ele tira do caixa da empresa, ele coloca a empresa em falência, ele vai falir a empresa, né, dessa forma. Então assim, existe um custo de produção. Quando a gente pega o setor energético, a Dilma congelou o preço da energia. E isso gerou milhões e milhões e milhões de dívida. Por quê? Porque existe um custo para produzir isso. E o custo ele vai aumentando todo mês, todo semestre, todo ano vai aumentando. Por exemplo, o preço do arroz hoje é diferente do arroz do ano passado. Mas por que isso? Porque o custo vai aumentando, né? Então o que acontece? Ela congelou o preço. Olha, você tem que cobrar isso aqui. Então vamos supor que o custo está aqui. E ela está cobrando isso. Então nessa margem você tem o lucro da empresa, você tem pagamento de funcionários, você tem pagamento de impostos e você tem outros compromissos que a empresa precisa fazer. Beleza. Só que a cada mês o meu custo ele vai aumentando. Ele aumenta. E percebe? Entende isso aqui como uma margem de lucro. A minha margem vai diminuindo. Vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Zerou. O que eu gasto para produzir é o que eu ganho. Só que o custo, se o preço está congelado, o custo ele vai continuar subindo. Porque você não consegue congelar o custo. E aí o que acontece? Agora eu estou o quê? Meu custo está aqui. Aliás, o meu preço está aqui, meu custo está aqui. Agora eu estou pagando para trabalhar. E o custo vai aumentando. E a empresa vai se endividando. Vai se endividando. O custo vai aumentando, vai aumentando. Qual foi o resultado disso? Uma dívida, se eu não me engano, foi bilhões de reais para o Brasil. E quem é que paga essa conta? O povo. O povo paga essa conta. Você aumenta a inflação aumenta, então logo aumenta o custo dos alimentos, né? Então, irmãos, as pessoas elas não conseguem. Então, a política de governo do PT é mais ou menos isso: é trabalhar com congelamento de preço. Olha, vocês que produzem carne não podem cobrar mais do que isso aqui. Vai chegar num ponto que a empresa, por exemplo, a Friboi, vai falar assim: olha, eu não estou tendo lucro nenhum. O que ela faz? Ela fecha as portas, porque não compensa mais produzir. Aí é o quê? Desemprego. O Brasil para de arrecadar, né? Ou seja, você tem uma empresa que está deixando de pagar impostos, logo é menos arrecadação para o país. Então assim, a política de governo, principalmente econômica do PT, é totalmente desastrosa. É desastrosa. Então assim, seria até importante, talvez os irmãos dar uma pesquisada sobre essa questão de congelamento de preço, para os irmãos entenderem o quão prejudicial isso é para uma nação, para um país. Tá? Então, essas pessoas que nos chamam de desinformado são pessoas que ficam compartilhando vídeo do imitador de focas, Felipe Neto. Como se o Felipe Neto tivesse alguma credibilidade para servir de exemplo, ou então para servir como uma pessoa que traz algum conhecimento, alguma coisa que fosse fazer a diferença na nossa vida. Mas está falando mal do Bolsonaro, então vamos compartilhar. Está falando mal do Bolsonaro, vamos compartilhar. Então assim, essas pessoas que nos chamam de desinformado são pessoas que ficam compartilhando vídeos da Gleisi Hoffmann, que aparecia na planilha lá da Lava Jato com o codinome de amante. Né? O codinome dela era amante na planilha lá da Lava Jato. O do Lula era, se não me engano, o chefão Nine, alguma coisa assim, o chefe Nine, alguma coisa desse nome, né? Por isso que vem justamente o pessoal chamando ele de Nine. Ele aparecia nessa planilha com o nome Nine e os delatores falavam que ele era o chefe, da quadrilha. Então assim, essas pessoas que nos chamam de desinformado são pessoas que ficam compartilhando vídeos de artistas que defendem o comunismo, que defendem o socialismo, mas vivem um estilo bem capitalista, né? Bem capitalista. Vê se a Anitta, que defende o socialismo, se ela quer deixar de lado a mansão dela, né?
Vê se a Anitta, que defende o socialismo, se ela quer compartilhar o carrão dela, se ela quer compartilhar a conta bancária dela com os outros. Não quer. Socialismo para vocês, capitalismo para mim, né? Socialismo para os pobres, capitalismo para mim. Então, essas pessoas elas não têm o mínimo de senso crítico para saber o que elas estão compartilhando, né? Que tipo de informação, ou pelo menos quem é a pessoa que está falando. Essa pessoa que está falando tem alguma credibilidade? Felipe Neto não tem credibilidade nenhuma para poder ser compartilhado em grupos. Ah, mas está falando mal do Bolsonaro, então compartilha. Ah, mas está falando mal dos crentes? Compartilha. Está falando mal dos pastores? Compartilha. Não tem problema. Pega um trecho de 2 minutos. Uma pregação de um pastor que tem 1h30. Pega um trecho de 2 minutos. Compartilha. E aí depois vem falar que é a gente que faz fake news, né? Que é a gente que, olha, colocaram fora de contexto o que ele falou, né? Então, eu quero falar hoje sobre um pouco dessa situação que eu vi em um grupo de WhatsApp, né, que eu participo. E eu quero falar do quanto que os que dizem que nós somos desinformados, na verdade, são os verdadeiros desinformados. Então, irmãos, há cerca de 7 anos, eu comecei a estudar política por mim mesmo, sozinho, comprando alguns livros, lendo jornais, pegando pesquisas, de forma sozinha. Então, desde os protestos da Dilma, do impeachment da Dilma, ali, da mulher Sapiens, né? Aquela que quer estocar o vento e saudar a mandioca, desde lá eu comecei a estudar por mim mesmo. E assim, a visão, irmãos, ela vai abrindo, né? Foi abrindo aos poucos, mas foi abrindo. Em 2014, irmãos, eu fui votar com um adesivo da Dilma aqui no peito. Eu fui votar em 2014. Né? Então eu sou um dos culpados. Em 2010 eu votei na Dilma também. Em 2012 eu votei no Haddad. Né? E aí, graças a Deus, em 2015, com todos aqueles protestos pedindo impeachment, eu falei assim, esses bandos de ignorantes pedindo impeachment da Dilma, o PT tirou 32 milhões de pessoas da miséria, e eu ficava repetindo aquilo, e repetia, isso é um absurdo, vocês vão ver. Aí eu comecei a pensar, eu falei, gente, tem alguma coisa estranha. Aí a Lava Jato, né, começou ali as delações, você começou a ver os diretores da Odebrecht sendo presos, né, você começou a ver o Ike Batista ali se encrencando com a justiça, aí eu comecei a ver, sabe, e cada vez mais a Lava Jato ia chegando perto do Lula, cada vez mais. Então o Marco Aurélio, o Vacari Neto, todos esses caras indo presos. Eu falei assim, gente, tem alguma coisa estranha. E eu comecei a ficar desconfiado e tal. E aí eu comecei a me interessar com isso e pesquisar. E foi abrindo assim a visão. Eu falei assim, gente, como é que eu pude, por tantos anos, ser enganado assim pelo PT, né? Por essa quadrilha. Por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. E aí, a partir disso, né, eu comecei a perceber e começou, irmãos, a ficar de forma mais clara para mim quem de fato sabe o que está falando e quem de fato não sabe o que está falando, né? Assim, eu sou engenheiro, irmãos, então estudei durante 5 anos e durante 5 anos a gente é ensinado a pensar para resolver problemas. Hoje, a área que eu trabalho é justamente para resolver problemas. Eu trabalho nada mais nada menos do que numa área que a gente chama de supply chain, que é cadeia de suprimento. O que é isso? Eu sou responsável em fazer toda uma análise de demanda de materiais para a linha de produção, e eu sou responsável em não fazer e não deixar faltar peças para essa linha de produção não parar. Então existe uma projeção lá na Camis, né, que faz motores. Então eu sou responsável por uma demanda de peças, por uma demanda de fornecedores, e todos os fornecedores
são estrangeiros. E eu peguei, está sob minha responsabilidade, fornecedores do Canadá, dos Estados Unidos e da Índia, né? Então assim, eu sou responsável em não deixar a linha parar. É basicamente isso. Eu não posso deixar a linha parar. E eu sei que para trazer peça dos Estados Unidos, da Índia, vem por mar, via marítimo, e eu sei que demora de 10 a 12 semanas para chegar as peças. De avião é em último caso, porque é muito caro. E eu sei que leva ali de 1 a 2 semanas para poder chegar. Então eu tenho que fazer, todos os dias eu trabalho sempre com uma análise ali para não deixar as peças faltar, porque se não chegar a peça amanhã, a linha para, né? Então é muita responsabilidade. Então durante 5 anos da faculdade a gente é ensinado a resolver problemas, a gente é ensinado, sabe, a pensar, a raciocinar, né? E eu tenho, eu acabei aprendendo isso, né, na faculdade. Então, a partir de então, eu comecei a sempre a questionar, a criticar ali o que as pessoas estavam falando. Então, quando eu sempre fico com uma pulga atrás da orelha em qualquer coisa que as pessoas falam, né? Qualquer coisa, seja qualquer pessoa, eu sempre fico com aquela pulguinha atrás da orelha. Não que eu não acredite na pessoa, mas é que assim, bom, será se é isso? Será se não é? Né? Bom, deixa eu verificar se realmente é. Não que eu acho que a pessoa é mentirosa, né? Mas se cada um tivesse uma pulguinha ali atrás da orelha, a gente já conseguiria resolver muitos problemas, né? E hoje, a gente tem pessoas que ficam o quê? A gente chama de papagaios, né? São pessoas que ficam repetindo e repetindo e repetindo aquilo que a mídia e as redes sociais falam, né? O termo técnico para isso é idiota útil. Por exemplo, tudo que a gente ouviu nesses últimos anos foi o quê? Bolsonaro é genocida, é fascista, é racista, é homofóbico, é misógino, não gosta de mulher, até canibal, né? Até canibal sobrou para o Bolsonaro. Então você vê que as pessoas ficam repetindo isso e, peraí, a gente não pode ter na presidência um homem que é canibal, né? Então, mas peraí, será que o Bolsonaro realmente é canibal ou será que a mídia está exagerando um pouco? Peraí, deixa eu dar uma pesquisada, deixa eu pegar o vídeo em que ele fala disso, deixa eu pegar o vídeo inteiro, né? A reportagem inteira, deixa eu analisar para ver se realmente foi isso que ele falou. Não, mas saiu na mídia, o que as pessoas fazem? Compartilham, e vão compartilhando, e vão compartilhando. Então eu consigo saber se a pessoa sabe ou não sabe do que está falando, só como posso dizer, só pelas palavras que elas repetem. E no livro, tem um livro chamado A Revolução dos Bichos, de George Orwell, que tem um personagem que são as ovelhas. E as ovelhas, elas são um personagem que elas ficavam repetindo o seguinte: 4 pernas boas, 2 pernas ruins. 4 pernas boas, 2 pernas ruins. 4 pernas boas, 2 pernas ruins. O que é esse livro? Esse livro, ele pega e fala que 4 pernas boas é o comunismo, o socialismo, e 2 pernas ruins é o capitalismo, né? Então, o autor, né, George Orwell, que escreve esse livro, ele expõe o que de fato é o comunismo, o socialismo, e aí ele usa os animais para fazer essa comparação. 4 pernas boas, 2 pernas ruins. As ovelhas ficavam repetindo, sem saber, na verdade, o que elas estavam falando. Elas só falavam 4 pernas boas, 2 pernas ruins. 4 pernas boas, 2 pernas ruins. Mas elas não faziam ideia do que aquilo de fato queria dizer. Por quê? Existiam 7 mandamentos. Só que elas não conseguiam decorar os 7 mandamentos. Aí chegou um outro animal e falou assim: olha, para resumir os 7 mandamentos é o seguinte: 4 pernas boas, 2 pernas ruins. Comunismo é bom, capitalismo é ruim. 4 pernas boas, 2 pernas ruins. E elas ficavam repetindo isso. E eu fiz toda essa introdução, né, nessa parte, para dizer o que aconteceu nesses dias, né? Uma pessoa começou a postar várias coisas contra o Bolsonaro, né, e começou a repetir termos e adjetivos, né, que foram repetidos por diversas vezes: fascista, machista, homofóbico, misógino, enfim. E essa pessoa que criticou o Bolsonaro, fez várias postagens,
é o papagaio que eu falei antes, ou então as ovelhas, né, que eu falei antes, que repetiu, sem de fato saber o que estava falando, que Bolsonaro era homofóbico, racista, machista, fascista, genocida, enfim, entre outros termos. Bom, e esses termos, nós estamos acostumados a ver o pessoal chamando Bolsonaro, né? Mas algumas coisas, para quem consegue pensar no mínimo, né, por si mesmo, sabe que ele não é isso, né? Quando chamam de genocida. Por exemplo, chamam ele de genocida, mas uma pessoa que tem um mínimo de pensamento crítico não chamaria Bolsonaro disso. Por quê? Porque mesmo o Bolsonaro sendo contra o fique em casa, que a economia a gente vê depois, ele distribuiu bilhões de reais para a população através do auxílio emergencial. Ele distribuiu outros bilhões de reais para as empresas, para elas conseguirem manter os empregos, e milhões de empregos foram salvos por conta disso. Mesmo desconfiando da vacina, ele comprou a vacina. E quem quis tomar a vacina, tomou a vacina. Eu tomei 2 doses e acabou. Não vou tomar mais. Não vou tomar a terceira, não vou tomar a quarta, não vou tomar a quinta, não vou tomar a sexta. Porque viver é um risco. A Covid-19 é só mais uma. Eu tenho mais chances de morrer em um acidente de moto do que de Covid-19. Tenho mais chance, mesmo sem a vacina, porque eu peguei a Covid e me deu, né, com o meu histórico de atleta, me deu só uma gripezinha, né? Me deu só uma gripezinha. Então, eu tenho mais chance de morrer em um acidente de moto do que de Covid-19. Eu vou tomar a quinta, a sexta e a sétima. Não. Quem quer tomar, não tem problema nenhum, né? Tome, o que eu quero dizer é o seguinte: quem quis tomar a vacina, tomou. A vacina tá aí disponível. Quem quiser tomar também, quem quiser ir lá repetir as doses, tomar a primeira de novo, a segunda, enfim, cada um é livre e faz essas escolhas que quer, né? Mas mesmo sendo contra a vacina, tomou vacina quem quis. O Bolsonaro atrasou a compra de vacina. Mentira! Os Estados Unidos aplicaram a primeira vacina em 14 de dezembro de 2020. O Brasil aplicou a primeira vacina em 17 de janeiro de 2021, horas depois da Anvisa ter aprovado a vacina em uso emergencial. Então, algumas horas depois que a Anvisa aprovou, né, porque queriam que o Bolsonaro liberasse a vacina antes da aprovação da Anvisa, né, antes. Então, imagina o que teriam falado dele se ele tivesse feito isso antes. Aí, a Anvisa aprovou, horas depois, o calcinha apertado estava lá vacinando uma enfermeira e tal, né? Então, assim, aí quando você olha para a enfermeira, é uma mulher pobre, negra, mãe solteira. Então, todo aquele arquétipo como eu posso dizer, do progressismo, né? Da mulher que sofre, da enfermeira, da negra que sofre racismo, da mãe solteira que precisa do Estado, enfim, e tudo isso, né? Então, mesmo contra o fechamento da economia, os estados e municípios receberam verbas que fez com que muitas cidades conseguissem pagar dívidas, pagar 13º, 14º salário, enfim, e até mesmo contratar bandas caras para tocar em vários shows que fizeram. Um exemplo que eu posso dar aqui é a cidade de Iati, né? A cidade da Lúcia, da Osana, que teve alguns meses atrás, eu nem sei porque ele estava comemorando, todo final de semana tinha banda, todo final de semana tinha festa. Peraí, como que uma cidade minúscula desse tamanho, com uma arrecadação minúscula, consegue pagar tantas bandas assim? Isso é efeito do tanto de dinheiro que o Bolsonaro injetou nos estados e nos municípios. E é isso, entendeu? Tantas cidades pequenininhas contratando Gustavo Lima, né? Esses cantores aí, que o orçamento deles é gigantesco. Cidades pequenininhas conseguindo pagar show caro. Por quê? Isso é fruto porque o Bolsonaro injetou bilhões e bilhões e bilhões de reais nos estados e nos municípios. Ao invés de eles pegarem esse dinheiro e guardar, né, para poder investir na cidade, para poder investir, né, em saúde, educação, não, o que eles fizeram? Iati mesmo. Vamos criar um super palco e vamos trazer todo final de semana aqui. Eu só vi os stories lá do meu cunhado nas festas lá. E era stories para todo lado. Hã? Na semana toda. É de segunda a segunda. E assim, os stories postando e tal, né? Então assim, isso é fruto do quê?
do investimento que Bolsonaro fez em estados e municípios, mesmo contra o fechamento da economia. Mesmo contra a vacina, ele comprou a vacina e quem quer tomar vacina está tomando vacina. Ele foi contra o fechamento do comércio e deu lá bilhões de reais pelo auxílio emergencial para pobres, que inclusive até ricos pegaram esse dinheiro, né? Então, eu não quero aqui, irmãos, de forma alguma parecer ser arrogante. Eu vou acelerar um pouco porque já falta 15 já. Eu não quero parecer ser arrogante, mas quando essa pessoa criticou o Bolsonaro lá no grupo, teve uma pessoa que aplaudiu ele. É isso aí, agora eu ouvi verdade, agora não sei o que e tal. Mas eu não quero ser arrogante, mas eu sou uma pessoa que tem o mínimo de conhecimento, né? Uma pessoa que estuda, uma pessoa que tenta de fato ali ver a verdade. E essa pessoa que aplaudiu essa outra pessoa, não, é um cachaceiro, é um vagabundo, não cuida da mulher, não cuida do filho, mal consegue sustentar os filhos, vive encostado no pai, compra carro roubado, compra moto alienada. Oi? Fica encostado na sogra. E ele, é isso aí, agora eu vi verdade. Irmão, se eu fosse aplaudido por uma pessoa dessa, eu não teria orgulho de mim mesmo. Eu não teria. Eu não quero aqui, longe de mim ser arrogante, ser prepotente, mas se eu fosse aplaudido por uma pessoa dessa, eu não seria, sabe? Agora sim, eu tenho orgulho de, por exemplo, ter vocês aqui me ouvindo e se interessando em aprender, porque eu conheço a índole de cada um aqui, né? Eu conheço a honestidade de cada um, mas aquele ali que aplaudiu o outro, sabe? O cara que tem uma esposa nova, bonita, e não dá valor, que tem um filho vai fazer acho que 2 anos agora, né? Sabe, um filho de 2 anos e não cuida do filho, não curte o filho, sabe? A melhor fase da criança é a pequenininha ali, né? Porque depois que cresce, não quer mais que os pais levem na porta da escola, né? Fica com vergonha e depois vira, como é que fala? Começam a ficar rebeldes, enfim. E assim, eu ser aplaudido por uma pessoa dessa, Deus me livre, irmãos. Deus me livre de ser aplaudido por uma pessoa dessa. Mas assim, quando a gente faz uma comparação entre mim e essa pessoa, assim, peraí, será se realmente eu estou no caminho certo, sendo aplaudido com um bêbado, né? É a mesma coisa que eu chegasse e falasse com um bêbado e ele, né? É a mesma coisa que eu chegasse com um drogado, falasse com ele e ele me aplaudindo, peraí, que credibilidade eu tenho, né? Então assim, lembra da ovelha? 4 pernas boas, 2 pernas ruins, sabe? Papagaio. E uma dessas falas que essa pessoa falou, que me deu um impulso para trazer esse estudo, foi que ele chamando o Bolsonaro de fascista, né? E eu gostaria de fazer algumas perguntas, né, para essa pessoa, né? Que chamou o Bolsonaro de fascista, né? Assim, peraí, você sabe o que é fascismo? Né? Você consegue me falar onde surgiu o fascismo? Né? Quem foi o precursor do fascismo, ou seja, quem foi o senhorio do fascismo? E me cite 4 personagens fascistas da história. Né? Agora, me faça uma comparação política do governo Bolsonaro e de governos fascistas. Faça uma comparação política. A pergunta é, será que essa pessoa conseguiria responder essas perguntas que eu fiz? Eu não sei. Não sei se ele sabe de fato o que ele está falando. Mas, olhando pelo que ele falou, ele realmente não sabe o que ele está falando. Por quê? O fascismo, né? O fascismo, nós podemos resumir o fascismo como o controle absoluto do Estado. O que é o fascismo? Ele defende um Estado grande, um Estado inchado, onde o governo que controla tudo, onde o governo que distribui tudo. Isso é fascismo. Vocês provavelmente já devem ter escutado falar em Mussolini, Benito Mussolini, que é
o pai do fascismo, que nasceu lá na Itália, né? Ele começou como um socialista, mas começou a divergir ali um pouco do socialismo e implantou de fato um fascismo ali, começando na Itália. E o fascismo, a gente define ele, aliás, Mussolini definiu o fascismo da seguinte forma: tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. Tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. Ou seja, o Estado ele é tão grande, que é ele quem controla a sua vida. É ele quem define o que você vai estudar, o que você vai comer, o que você vai vestir. É ele quem define as políticas econômicas, é ele quem define todas as políticas sociais. É um Estado inchado, grande. Só que, como ele fala aqui, nada contra o Estado. O fascismo, ele foi responsável por milhões de mortos. Por quê? Qualquer um que tentasse ir contra o fascismo era o quê? Assassinado. Morria. Ou então era levado em campos de concentração para trabalho forçado. O fascismo, ele defende um Estado grande, né? Então, o fascismo, quanto maior o fascismo cresce, quanto maior o Estado cresce, mais o fascismo cresce. Então, vamos fazer uma comparação aqui. As políticas do Lula são mais parecidas com o fascismo do que as políticas do Bolsonaro. Quando analisamos as propostas, e até mesmo os dois governos do Lula, vemos que o Lula ali criou um Estado grande, um Estado que controla praticamente tudo. Hoje o Bolsonaro tem cerca aí, se eu não me engano, de 22, 23 ministérios. Ele tinha prometido 15. Ele deveria ter feito 15. Ele tem que ser cobrado porque ele não criou 15 ministérios. Mas 22 também não está tão fora daquilo que ele prometeu. O Lula já está falando, o Lula hoje já está falando em 32 ministérios. O que isso significa? O Estado, ele vai controlar mais coisas. Mais as vidas das pessoas vão ser controladas. Através do quê? De ministérios. Por exemplo, o Ministério da Educação é quem regulamenta a educação no Brasil. O que é o Ministério da Educação? É o Estado dizendo o que eu tenho que aprender. Eu não posso definir aquilo que eu tenho que aprender. O Ministério da Educação, o Estado, ele está dizendo que eu tenho que aprender filosofia, história, física, biologia, química, matemática, português, geografia. É o Estado quem define aquilo que eu tenho que aprender. Eu não tenho uma livre escolha para poder falar, olha, eu quero aprender isso. Então, em tese, um Estado grande é exatamente isso, é ele quem controla aquilo que você tem que fazer. Então, quando olhamos para o governo Bolsonaro, vemos que o Bolsonaro ele criou uma política econômica liberal. O que é isso? Vamos deixar que quem sabe gerenciar, gerencie. O Lula, em seus discursos, diz que vai criar meios para que mulheres e homens ganhem igual. Eu já falei aqui que não existe diferença de salário entre homens e mulheres. É claro, os salários não são iguais, obviamente, mas não existe diferença. As mulheres não ganham menos porque a sociedade é machista, patriarcal. Não. As mulheres, em tese, ganham menos, de modo geral. Por quê? Porque os homens ocupam os cargos que pagam mais, né? Porque eles entregam mais horas de trabalho, eles entregam mais resultados. Aí o feminismo vai falar, mas a mulher tem filho, a mulher tem que cuidar da casa. Ué, não tenha filho, não tenha casa, vai morar sozinha. Pronto, você resolve o problema. Não casa, casou pra quê? Né? Então assim, não existe essa diferença salarial. Se o Lula realmente fizer isso, a gente vai ter dois problemas. Né? Eu posso citar no mínimo dois. Primeiro, os salários de homens e mulheres vão ser iguais. O que isso significa? Que as empresas não terão liberdade de pagar os salários que elas quiserem para as pessoas. Não vão ter essa liberdade. É uma lei que vai falar assim, você vai ter que pagar esse salário. Imagine, eu tenho 20 anos de experiência como engenheiro
e uma mulher que tem 2 anos de experiência como engenheiro. O que o Lula está querendo dizer é que nós dois temos que ganhar igual porque a gente exerce a mesma função. Só que a minha experiência são 18 anos a mais que a dela. Então eu sei muito mais da função do que ela, logo eu mereço ganhar mais do que ela. E aí você tem esse problema que a mulher, ela não vai, que as empresas não vão ter essa liberdade. O outro problema é o seguinte: as empresas, ou elas vão ter que aumentar muito o salário para garantir que os melhores funcionários fiquem, ou elas vão ter que colocar um salário baixo. E é bem mais provável que elas coloquem um salário mais baixo. Se ela coloca um salário mais baixo, imagine um cara que ganha 20 mil reais, uma pessoa que ganha 20 mil reais, ela não vai aceitar ganhar 5 mil. Não vai aceitar. O que ela vai fazer? Ela vai procurar uma empresa que pague 20 mil. E aquela que tem condições de pagar 5 vai perder um bom funcionário. E aí, o que acontece? Você começa a gerar o quê? Um desestímulo das pessoas para estudarem. Porque qual que é a finalidade de você perder 5 anos da sua vida estudando? É o salário que você vai ganhar. É isso que te estimula, é você ter uma vida melhor. Ora, se eu sei que estudando eu vou ganhar pouco, eu vou estudar para quê? É melhor não estudar. Então você começa o quê? Gerar menos mão de obra qualificada. Percebe que você ter um mínimo de senso crítico para perceber que esse tipo de política não funciona? Eu poderia aqui citar vários, poderia ir mais fundo que isso, mas o tempo não permite. Então, se o Lula fizer isso, o que ele vai estar fazendo? Socialismo, porque quando o governo controla o privado, empresas que são privadas, isso se chama socialismo. Você tem um governo controlando o que as empresas podem ou não podem fazer. Isso é socialismo. Ora, o fascismo, ele é de certa forma o socialismo. Então quem de fato é fascista? O Lula ou o Bolsonaro? Porque o Bolsonaro fez uma política econômica liberal. O Lula tem uma política econômica protecionista, de intervenção do Estado em várias áreas. O que é fascismo, né? Tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. Então quem mais se parece com fascista? Lula ou Bolsonaro? Lula disse que iria diminuir a exportação de carne para baratear. Em prática, o que isso se chama? Protecionismo, como eu já falei. Então, política protecionista é uma política socialista, é uma política fascista. O Bolsonaro fez uma política liberal. Quem mais se parece com um fascista? Lula ou Bolsonaro? O Lula já falou que vai reestatizar a Eletrobras, né? Vai trazer de volta. Por quê? Porque ele precisa dar emprego para os amigos dele, né? Ele precisa dar emprego, né? Então a gente já está vendo nomes como Gleisi Hoffmann voltando, Dilma voltando. Eu esqueci o nome do cara lá, que no primeiro pronunciamento do Lula estava do lado dele lá, que o assessor... Isso, o assessor dele foi preso com 200 mil reais no aeroporto, com dinheiro na cueca, 100 mil na cueca e 100 mil numa mala. Então assim, olha só quem é o povo que está voltando, olha só quem é o povo que o Lula está trazendo de volta, né? Então, provavelmente vai voltar, mas ele não foi para Cuba não, ele foi para a Europa, né? Então, voltar à política protecionista, isso é péssimo para o país porque ele impede investimentos, como eu já falei, né? Impede que o Brasil traga outras pessoas, outras empresas para investir aqui, porque quando outra empresa vem, você gera o quê? Emprego, você gera renda, você gera arrecadação para o país, logo a economia do país começa a bombar. Então assim, o que é o fascismo? Tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. O Bolsonaro fez uma política de liberdade econômica, ou seja, em resumo o que ele fez foi o seguinte: ele deixou o privado administrar o que eles têm competência para administrar. Basta você pegar a Dutra, aqui, que é administrada pela CCR, que é uma empresa privada, e pega uma BR aí, não sei, essas BR da Bahia aí, né? Faz uma comparação entre a qualidade das duas rodovias. A Dutra é um tapete, enquanto as rodovias públicas são péssimas, cheias de buraco, mal administradas, né? Não tem praticamente energia, se o carro quebra, você
você fica no meio do nada. Se o teu carro quebra na Dutra, você tem um telefone a cada 5 km, pega o telefone, liga, pede socorro e a CCR vai te ajudar, entendeu? Então o que o Bolsonaro fez foi isso. Então, o Brasil, ele precisa privatizar tudo. Por quê? Porque você gera concorrência. Lembra dos passados que eu fiz uma comparação entre os Correios, que quando abriu o mercado dos Correios, você permitiu que o Mercado Livre investisse na própria empresa, porque agora o Mercado Livre não vende mais só produto, o Mercado Livre agora faz entrega. Então o que isso gerou? Investimento, arrecadação para o Brasil e emprego. Por quê? Porque ele teve que contratar motorista, teve que contratar pessoas para trabalhar no centro de distribuições. Então assim, mais investimento, veio a Log para o Brasil, entendeu? Então assim, por que o Lula quer as estatais? Para gerar o cabide de emprego, ou seja, ele quer dar emprego para os seus amiguinhos. Já estou terminando aqui, irmão, o tempo já deu, mas só para a gente concluir aqui, já estou terminando mais 5 minutinhos, 10 aí no máximo, tá? Então, o que é fascismo? Fascismo é controle do Estado. Então, a essência, nazismo, fascismo e socialismo são iguais, com algumas discordâncias, mas são iguais. Os nazistas matavam judeus, os socialistas eles eram mais democráticos, matavam qualquer um, né? Enquanto o nazista matava só os judeus, os socialistas matavam qualquer um que se opusesse ao governo. O socialismo em si, ele matou mais de 100 milhões de pessoas, só que esse número é muito maior, muito maior. Isso é o que foi registrado, né? Fora os que a gente não sabe, né? Então, como disse o autor do livro O Diabo na História, fascismo, nazismo e socialismo ou socialismo e o fascismo são gêmeos do terror. Gêmeos do terror. Então, quem mais se parece com o fascista? Não o Bolsonaro. Os fascistas apoiavam o Estado controlando a economia. Eles não concordavam, odiavam o livre mercado. Quem odeia o livre mercado? A esquerda ou a direita? Fascistas defendiam a regulamentação da mídia. Quem aqui no Brasil defende a regulamentação da mídia? O fascismo defendia impostos progressivos, sindicalismo e protecionismo. Quem foi que disse que iria fortalecer os sindicatos caso fosse eleito? Quem é que diz em taxar grandes fortunas? Quem é que odeia a classe média? Quem é que defende um político? Quem é que defende uma política protecionista? O fascismo defendia uma população desarmada. Quem foi, em seu primeiro discurso, dizer que iria desarmar a população? Então, quem é fascismo? Quem é fascista? Lula ou Bolsonaro? Então, assim, eu sempre costumo usar aquela frase de Paulo, que Paulo diz o seguinte: olha, julguem aquilo que eu estou falando. Julguem aquilo que eu estou falando. Por quê? Porque por mais que Paulo fosse fiel a Deus, ele sabia que ele era humano. Seres humanos são caídos. Então, por mais que, por exemplo, eu mesmo, por mais que eu estude e tente trazer a verdade para vocês, talvez eu possa falar alguma coisa aqui para fortalecer o meu ego, para poder me aparecer, porque eu sou humano, irmão. Eu sou humano. Então, por isso que eu falo, julguem aquilo que eu estou falando. Olha, o que eu acabei de falar para vocês aqui, os irmãos têm um esboço, o mesmo esboço que eu li aqui, tem lá no grupo da igreja. Desconfiem, vão lá. Olha, o Lucas fala isso aqui, tem aquela pulguinha atrás da orelha. Deixa eu dar uma pesquisada nisso daqui. Eu não vou ficar triste se os irmãos fizerem isso, eu vou ficar feliz, né? Porque a gente tem que ter um mínimo de senso crítico, a gente tem que ter um mínimo de pensamento crítico. Bolsonaro é fascista. Bolsonaro fez uma política totalmente liberal, de liberdade, de livre mercado, de liberdade econômica, enquanto o fascismo é tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. Isso é fascismo. Quem é que defende o Estado grande? Lula. Ele já está falando em 32 ministérios, 10 a mais do que a gente tem hoje.
Sim, a Argentina está com uma inflação de 5%. A gente aqui está reclamando com uma inflação de 10%. Mas Venezuela, uma nação rica, hoje está na miséria. Venezuela está com uma inflação de 400%. Sabe o que a gente está reclamando de uma inflação de 10%, a Venezuela está com uma inflação de 400%. Você sabe o que é isso? É por isso que o povo está passando a situação que está passando, porque o dinheiro não vale nada e o Lula já falou em fazer uma moeda única com a Argentina, com Venezuela, com Colômbia, com México. Pô, pega a Argentina está falida, fazer uma moeda com a Argentina, Venezuela está falida, a gente vai fazer uma moeda junto com Venezuela, está falida. E aí quem são os desinformados? Eu?